Olá, estamos de volta com mais uma lição da Escola Bíblica, hoje dando continuidade à lição de número 2, ok? O título da lição de número 2 é A Criança no Foco do Reino, Desafios. Estamos falando sobre os nossos pequeninos, né? Sobre as sementinhas de Deus plantadas no seu reino. Vamos orar? Pai, damos graças a Ti mais uma vez pela rica oportunidade que nos é concedida de podermos mais uma vez estar na Tua presença, aprender do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes e nos ajudar, Deus, a compreender e a viver a palavra do Senhor. Ensina-nos, instrui-nos nos Teus caminhos. Faz em nós a Tua vontade. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, antes da continuidade, pedir para você se inscrever aí no canal, né? Clica no sininho para você receber notificação dos vídeos novos que serão postados. E você que é inscrito, compartilhe. Vamos lá então, nós vamos para o tópico de número 3, né? Entender o que a criança representa no reino. Nós já falamos do olhar, ouvir e ensinar as crianças, foi o tópico de número 1. O 2 trata a respeito da evangelização de crianças, um grande desafio, né? Porque precisa, como eu disse no vídeo anterior, de toda uma dedicação, uma preparação, uma disposição para a gente fazer da forma correta, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, existe uma forma certa de fazer as coisas, né? No caso da evangelização das crianças também, e a gente precisa fazer do jeito certo. E agora, tópico de número 3, entender o que a criança representa no reino. Ok, vamos lá. As crianças são as herdeiras do reino, né? Está escrito no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Quando paramos para analisar o quanto uma criança é inocente, entendemos melhor o que Jesus disse aos discípulos sobre recebê-lo com humildade. O que é inocência, né? Tem muita gente que acha que ser inocente é não ter entendimento, é não saber das coisas, é gente que não sabe nada, gente que acredita em tudo, né? Não é bem assim. O inocente não é essa pessoa crédula. Pode ser também, né? Mas nesse caso aqui, o inocente é aquele que como é que eu posso dizer? Desprovido de maldade, desprovido da negatividade que a vida vai colocando no nosso coração, porque ao longo da nossa caminhada a gente vai tendo decepções, frustrações, né? Aí passa a não confiar nas pessoas, passa a não dar crédito em tudo que ouve, né? Isso de certa forma é uma proteção, mas muitas vezes, dependendo da situação e da intensidade com que a gente vive isso, né? Acaba nos transformando em pessoas céticas demais, né? O inocente é aquele que está disposto a dar crédito, é aquele que está disposto a ouvir, é aquele que acredita, né? É aquele que olha positivamente para as coisas, né? Ele é desprovido de maldade, ele é desprovido de pensamentos como é que eu posso dizer, negativos, né? Ele não pensa mal das pessoas, ele não mal das pessoas, ele não pensa que aquela pessoa está vindo aqui, está me oferecer isso porque está com segundas intenções, né? É esse tipo de inocência que Jesus está falando. E humilde e inocente, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, a gente pode dizer que é sinônimo, né? Por exemplo, uma pessoa inocente, que não vê maldade no outro, ele é capaz de abrir sua vida para o outro, falar dos seus sentimentos, das suas fraquezas, né? Porque ele não vê maldade no outro. Para mim ter esse tipo de comportamento, eu também preciso ser humilde, porque o humilde é quem reconhece as suas falhas, né? E ser inocente a ponto de se abrir para o outro sem o temor de ser reprovado, de ser julgado ou de ter a sua vida aí, né? Divulgada, às vezes até em rede social, tá? Vamos lá.
Certa vez desculpa, vou começar de novo. Certa vez li uma pequena história de dois pequenos garotos, colegas de escola. Um era filho de um médico e o outro filho de um entregador de pizza. O filho do médico gostaria que o pai arrumasse uma vaga de entregador, pois o coleguinha lhe havia dito: todos os dias o papai leva uma pizza para casa. Olha só, inocência. Inocência em que sentido? Inocência em não desmerecer o trabalho do outro e ver uma vantagem no trabalho do pai do outro, que era entregador de pizza, porque ele também poderia comer pizza todo dia como um coleguinha, né? Ele coloca o emprego do pai do outro, que o dele era médico, o do outro é entregador de pizza, no mesmo nível. Os dois estão trabalhando, os dois têm um emprego importante, e a importância do emprego dos dois é a mesma, né? Claro que a gente sabe que são profissões, né, de graus de importância completamente diferentes, né? E isso não quer dizer que um é menos importante do que o outro. Acontece que eles estão em categorias diferentes e prestam um serviço diferente, né? E dentro dessas circunstâncias, né, os dois têm a sua relevância e a sua importância na sociedade, né? É claro que o entregador de pizza não fez o mesmo investimento de tempo, dinheiro, né, para alcançar o patamar de ser entregador de pizza. Já o médico tem um outro investimento, uma outra situação. Mas isso não significa que um merece mais, o outro merece menos, né? Na inocência da criança, o trabalho do pai e do outro era atraente e ele ficou desejoso que o pai também o fosse, né? É esse tipo de inocência que Jesus está tentando nos demonstrar, né? Valorizar o outro em detrimento do que ele faz, do investimento que ele teve para fazer, enfim, né? Dar a importância e dar o valor devido ao indivíduo porque ele faz um trabalho, porque ele presta um serviço, porque esse serviço ele ampara a sua família, leva para ele, para a sua família, né, a provisão. É isso que ele está falando, é disso que Jesus fala, tá? Essa pequena história nos mostra o quanto as crianças são sinceras, inocentes, não pensam em posição social ou econômica. Muitas vezes a nossa mente adulta não consegue lembrar que um dia também éramos inocentes. Satanás tem enganado, mentido sobre o valor das pessoas, dizendo que vale o quanto possuem em bens materiais e, pensando deste modo, as crianças que nada possuem não têm valor. Olha só, cuidado, né? A gente precisa ter esse cuidado. A gente vive numa sociedade materialista, capitalista, consumista, onde as pessoas valem o que têm, valem o que aparentam, né? Nós vivemos muito de aparência, já visto as redes sociais, né? Todo mundo postando suas férias, todo mundo postando lá, né? A sua roupa nova, o seu tênis novo, o seu boné novo, né? Porque a gente quer mostrar o quanto a gente está bem, o quanto a gente é feliz. Então a gente tem vivido muito de aparência. Isso é um perigo pro cristão, porque ele pode cair nessa cilada também, né? E achar que a estética vale mais do que a ética, que o que aparenta vale mais do que o que realmente a gente é. Isso é um perigo, né? E esse parágrafo que a gente leu aqui, Satanás tem feito isso, tem cegado e enganado as pessoas, fazendo elas pensarem que as pessoas valem por aquilo que elas têm, por aquilo que elas são, e não pelo, pela sua essência, pelo seu ser, pelo ser humano, né? Não é o médico não vale mais do que o entregador de pizza. Ambos são seres humanos, ambos têm o seu devido valor e ambos têm o mesmo valor diante dos olhos de Deus e deveria ter diante da sociedade também. Ambos deveriam ser respeitados, evidente que guardando as suas devidas proporções pela sociedade. Nenhum deve ser desmerecido em detrimento do outro, tá? A igreja precisa, em nome do Senhor Jesus, se levantar contra essas artimanhas e reafirmar o valor incalculável das nossas vidas, né? Uma vida
é preciosa para Deus. Não interessa se é de um rico, de um pobre, de um mendigo, de um homem, de um morador de rua. Vida é vida, ser humano é ser humano. E todos são iguais perante os olhos de Deus. E nós, como cristãos, precisamos ter esse olhar, ver por essa ótica e não aceitar outra, né? Se eu estou valorizando alguém por aquilo que ele está vestindo, pelo que ele está aparentando, eu devo sim me recriminar de imediato, mudar o meu foco e lembrar que a pessoa vale por ela ser uma pessoa, por ela ser um ser humano, e não pelo que ela está vestindo, pelo carro que ela tem, por onde ela mora, pelo carro que ela tem, o emprego que ela, enfim, né? É um ser humano, então tem valor. E um não vale mais do que o outro, por conta da posição social, econômica ou intelectual, tá? O sangue de Jesus, esse é o valor que uma vida tem. O sangue de Jesus, tá? Todas elas. Jesus não morreu pelos ricos, pelos milionários, pelos inteligentes, pelos bonitos. Morreu por todos. E todos valem esse sangue. A criança no foco do reino precisa de cuidados, de orientação, de dedicação. Ela tem sonhos e perspectivas de vida, né? Permitam-me compartilhar um pequeno testemunho. Certa vez, estávamos realizando uma EBF, Escola Bíblica de Férias. No momento da ministração sobre os sonhos de José, duas crianças, uma menina e um menino, levantaram a mão dizendo que tinham um sonho. Perguntamos a elas: qual o sonho de vocês? Ao que prontamente responderam: sonho ser pastor ou pastora, né? Aleluias! Imediatamente dissemos: em nome de Jesus, estão abençoados. Foi um momento precioso. Que este sonho continue, pois são raras essas manifestações. Em um mundo com tantas carreiras de sucesso, é uma bênção testemunhar que Jesus continue levantando obreiros para a sua seara e ministério pastoral. E realmente, né? A gente acha que existem muitos pastores. Não existe. Algum tempo atrás, eu estava reunido com alguns pastores lá em Vila Boa, e nós estávamos falando sobre as igrejas e tal, e eu fiz um comentário da seguinte forma, dizendo o seguinte: a gente acha que Vila Boa tem muita igreja. Vila Boa é uma cidade com pouco mais de 6 mil habitantes, e lá nós temos Assembleia de Deus, Ministério do Pastor Wilson, Pastor Ivomar, Pastor Vicente, nós da Igreja Batista, Deus é Amor, e mais Adventista, mais a Igreja Congregação Cristã. 8 igrejas, 8 ou 9 igrejas, né? E a gente achou que era... E alguém pode pensar que são muitas, mas deixa eu te falar uma coisa: Vila Boa tem 6 mil habitantes. Se 20% da população resolvesse se converter numa noite só, não teria igreja suficiente para caber todo mundo. E não teria pastor suficiente para pastorear todo mundo. Então não tem muita igreja, né? Não tem muitos pastores. Não tem muitos homens dispostos a conduzir o rebanho de Cristo. Então, quando uma criança, né, levanta a mão e diz que quer ser pastor ou pastora, louvado seja Deus, né? São mais obreiros para a sua seara. Jesus falou, né? São poucos os obreiros. São mesmo. As ações orientadas pelo Espírito Santo trarão resultados. Vidas e comunidades serão restauradas. Vou ler de novo que eu estou gaguejando. As ações orientadas pelo Espírito Santo trarão resultados. Vidas e comunidades serão restauradas. Deus nos criou com um projeto: sermos participantes do reino, cooperadores dele. Jesus já executou o plano de salvação. Precisamos anunciá-lo. Vidas serão resgatadas das trevas para a sua maravilhosa luz. E é interessante a gente falar uma coisa aqui. Muita gente, aqui a palavra está dizendo que o reino de Deus pertence às crianças, né? Em função da sua inocência. Mas essas crianças, elas vão crescer, elas não vão ficar criança a vida toda. Então muita gente acha que não precisa evangelizar a criança porque das tais é o reino dos céus. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Só que ela esquece o seguinte: essa criança vai crescer. E se não for feito um trabalho verdadeiramente
com profundidade na vida dessa criança para que ela cresça no reino de Deus e permaneça nele, pode ser que no futuro ela não permaneça na igreja. E nós já vimos quantos jovens abandonarem o reino de Deus. Quantos jovens abandonarem a fé depois que atingem uma determinada idade, né? Porque não foram assistidas da forma correta em suas igrejas. Muitas vezes também a família não deu a devida atenção para essas crianças. Muitos pais acham que só levá-las para a igreja é o suficiente, né? E acham que o trabalho da igreja é o suficiente. Não, não é. Você tem que evangelizar seu filho em casa, você tem que dar testemunho para o seu filho em casa, você tem que mostrar para ele o significado, a importância de ser um servo de Deus, né? Você tem que mostrar para ele que o reino de Deus é real, é verdadeiro, que você é um cidadão do céu e que ele também se tornará ao crescer, né? Então, engana-se quem acha que não há necessidade de trabalhar a criança na sua tenra idade. Engana-se, né? É muito importante a gente fazer um trabalho sério com as nossas crianças, porque o mundo está aí. O trabalho do Satanás, ele é eficaz, ele é eficiente. Se você não fizer da mesma forma, ele vence, né? Haja visto o quanto os jovens estão se perdendo, né, em todo tipo de maldade impetrada em seus corações pelo inimigo. Seja droga, seja prostituição, seja o ateísmo, né, que leva para outros caminhos, enfim. É muita coisa. A maldade impera, né? Satanás reina. Como diz a palavra, o mundo jaz no maligno e nós não podemos nos esquecer disso, tá? Vamos concluir a lição de hoje. Concluímos esta lição pedindo permissão para apontar algumas sugestões sobre o ministério infantil, as crianças no foco do reino. A pastora, eu acho que é uma pastora, deixa eu ver aqui quem é. Não sei por que eu acho que é uma pastora. Acertei. Pastora Lúcia Vargas. Elas falam com mais propriedade sobre crianças, né? Ela vai dar algumas sugestões para que a gente possa aplicar, né, no ministério pastoral. Provavelmente você já aplique alguma dessas aqui, mas pode ser que outra não. Então é importante a gente prestar atenção, até porque se tem algum que a gente aplica, pode aperfeiçoar com essa fala dela aqui. Vamos lá. Ame e valorize as crianças, né? Esse amor ativo, tá? Não é só o amor de palavra, é o amor ativo, o amor que age, o amor que produz, o amor que cuida, que acolhe, o amor que instrui, que evangeliza, né? O amor que orienta, que dá testemunho. É desse amor que ela está falando. Tenha compromisso com a palavra de Deus e com a igreja, sendo um verdadeiro testemunho vivo para essas crianças. Incentive projetos de evangelização nas quais os pais, professores e as próprias crianças participem, né? É interessante fazer um trabalho de evangelização com as crianças. É muito interessante para que elas possam se sentir atuantes e participantes no reino. Pense que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E o que semeamos vai germinar e dar fruto. A semente é boa, o terreno é fértil. Ok? E por último, tenha em mente que evangelizar não se restringe somente a falar, mas viver uma mudança de vida e mentalidade. Ou seja, evangelizar, eu creio que é mais dar exemplo do que falar. Tem uma frase, uma fala que diz o seguinte, eu não me lembro de quem é, mas que diz assim, quando você for evangelizar alguém, se necessário, use as palavras. Entendeu? Se necessário. Porque pode ser que nem precise, né? O seu testemunho, o seu exemplo de vida, aquilo que você já vai falar do reino para a pessoa que vai te ver, que vai conviver com você, e aí nem é necessário falar, mas se for preciso, se necessário for, use as palavras. O evangelho por nós pregado precisa impactar vidas e produzir transformação. Só assim teremos um futuro melhor.
Amém? E é isso. Falar sobre criança é algo que a gente geralmente só faz nesse período, né, de 12 de outubro, dia da criança, e aí a gente dá essa ênfase, esse enfoque maior. Mas é necessário a gente discutir mais isso a nível de diretoria na igreja, né, no sentido de capacitar os líderes do departamento infantil, de melhorar as condições do departamento, né, de ter o material didático para ensinar as crianças, de capacitar, né, eu já falei isso, né, aqueles que vão trabalhar com elas, para que realmente a gente faça um trabalho eficiente na igreja, para que realmente o evangelho alcance a mente, o coração e o espírito dessas crianças, para que elas tenham amor pelo evangelho, para que elas sejam impactadas pelo amor de Deus, né, abrindo seus coraçõezinhos para que ali o Espírito Santo de Deus possa fazer morada. Amém? Que Deus te abençoe e que você, na sua igreja, seja alguém que possa fazer essa diferença na vida das crianças, né? Não necessariamente sendo líder de departamento, mas sendo mais atencioso, sendo mais prestativo, mais cuidadoso, né? Para com esses pequeninos, para que eles tenham amor pela obra de Deus e cresçam na igreja. Amém? Mais uma vez, que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.